Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app E-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Produto Interno Bruto do agronegócio de Minas Gerais bateu recorde. Foram mais de 228 bilhões de reais em 2023. Destaque para produtos como cana-de-açúcar e o café. Os resultados apresentados pela Fundação João Pinheiro mostraram que o PIB do agro teve um crescimento de aproximadamente 6%, um acréscimo de 13 bilhões e 200 milhões de reais na economia mineira se comparada a 2022. Os números, segundo o governo, mostram que o setor cresce mais do que a média da economia geral de Minas Gerais. Os destaques ficaram por conta da soja, do café, da cana-de-açúcar e do milho. Os números de 23 são ainda mais impressionantes porque os preços em 22 eram preços mais altos do que os que foram praticados em 23. Então, o fato da gente conseguir ter crescimento no valor total, mesmo com redução do preço da commodity, mostra como é que o nosso produtor rural está avançando em produtividade. Essa proximidade com a Federação da Agricultura cada vez abre mais portas, nos coloca mais próximo de quem produz lá na ponta para atendê-los melhor. Temos dificuldade, passamos um momento difícil, mas o produtor rural está enxergando que não tem como produzir hoje sem assistência técnica, sem tecnologia, preservando o meio ambiente. Há de se dizer que dados recentes mostraram que o desmatamento em Minas Gerais caiu 57%. E nós estamos aqui comemorando o número do PIB com um crescimento da ordem de 6%, sem abrir novas áreas, usando tecnologia. E o grande desafio que se impõe é dar continuidade a essa tecnologia, principalmente com os barramentos, para potencializar a irrigação. O crescimento do PIB do agronegócio reflete também o avanço da fabricação de alimentos, bebidas, celulose e biocombustíveis. É importante dizer que quando a gente fala do complexo produtivo, a gente está agregando em relação ao núcleo do setor, onde acontece a produção primária, toda a cadeia de fornecedores, então todos os fornecedores, sejam eles da indústria, sejam na fabricação de defensivos, na fabricação de fertilizantes, toda a parte de combustíveis, a parte da eletricidade que é consumida, tudo isso está sendo considerado e mais aquilo que é processado. Então, o fato dos produtos primários que são produzidos em Minas serem processados em indústrias que estão localizadas no nosso território também ativam a economia de uma maneira muito importante. O agro respondeu por 22,2% de todo o PIB do estado. O cálculo é feito através das análises nos fluxos de oferta e demanda de todas as atividades econômicas da cadeia produtiva, desde o cultivo até o desenvolvimento de máquinas agrícolas. A cana-de-açúcar teve o maior crescimento do setor, que aumentou a produção de 73 milhões e 300 mil toneladas para 82 milhões e 500 mil toneladas. Já a produção da soja subiu de 7 milhões e 600 mil toneladas para 8 milhões e 500 mil toneladas. O café também teve um crescimento de 1 milhão e 400 mil toneladas para 1 milhão e 700 mil toneladas. E o milho passou de 7 milhões e 800 mil toneladas para 8 milhões e 300 mil toneladas. Falando das grandes culturas, como é o caso da cana-de-açúcar, que foi a que teve o maior crescimento no ano de 2023, a nossa indústria sucroalcooleira, que é a mais importante na nossa matriz de descarbonização energética do país, porque é ela que vai nos permitir a ampliação do uso do etanol e, com isso, uma poluição menor causada pelos veículos leves, grande desafio para o Brasil ao longo dos próximos anos. Para 2024, mesmo com os fenômenos climáticos já esperados, como Laninha, a expectativa é continuar com o setor competitivo. E o mais importante é entendermos que o setor continua dialogando, mas continua avançando, melhorando renda, melhorando qualidade de vida, aumentando a gama de produtos, dessa enorme dificuldade, da diversidade que Minas tem de produzir, e vamos continuar fazendo a nossa parte.
Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Record News Rural. Como você mede o desempenho da lavoura, acompanhando a performance ao longo do ciclo? E performance de alto nível é com a Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e de 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. A castanha do Pará está entre os principais produtos do agroextrativismo no país, uma cadeia que envolve milhares de famílias. Um setor que movimenta no mínimo 130 milhões de reais por ano. Além disso, a castanha ainda faz bem para o cérebro. Ela é pequena, mas poderosa. Você sabia que comer apenas uma castanha do Pará por dia já é suficiente para proteger o órgão mais complexo do nosso corpo, o cérebro? Sabia que ela era boa, mas não sabia que era pro cérebro. Eu vou comprar agora, se bem que minha cabeça está boa. Eu como 2 diariamente. Há quanto tempo? Já faz mais uns 10 anos. Um estudo da Universidade de São Paulo comprovou que uma unidade de castanha por dia ajuda na melhora de funções da fala, execução motora e até a atenção de idosos com comprometimento cognitivo leve. Isso porque a castanha do Pará está no topo da lista de alimentos com alta concentração de selênio, um mineral de ação antioxidante capaz de influenciar no ciclo de vida das células. Esse nutriente ajuda na eliminação de toxinas e retarda o envelhecimento do cérebro. As funções antioxidantes são totalmente dependentes do selênio também. Ele funciona como cofator de antioxidantes que nosso próprio corpo produz contra fatores externos, contra fatores agressores, contra os radicais livres que nosso corpo produz no nosso dia a dia. Para quem está se perguntando por que apenas uma castanha ao dia é o suficiente para se obter os benefícios, aqui vai a explicação. Uma castanha dessa daqui tem em média de 200 a 400 microgramas de selênio. A recomendação diária para um adulto é de 55 microgramas. Então o desafio, meu amigo, é se contentar com apenas uma. É uma por dia, mas eu como 5 por dia. É difícil comer uma só. E o excesso pode ser daninho também, né? Segundo o nutrólogo, é bom não exagerar. Acima de 400 microgramas já é uma quantidade de selênio um pouco acima que pode ser, que intoxique nosso organismo, mas também não leva a grandes problemas a curto e médio prazo. Para não consumir em grande quantidade, Pedro diz que costuma ralar a castanha do Pará e misturar em outros alimentos. Hoje foi no açaí. Quando eu comecei a dieta, o que eu mais fazia era com abacate. Eu uso ela ralada, porque daí dá uma misturada, eu sou muito do visual também, então fica mais bonitinha ela ralada no açaí. E posso comer mais uma, né? Acho que eu posso. Eu adoro a castanha. Pedro é ator e precisa estar sempre preparado para decorar textos. Desde que incluiu a castanha na dieta, ele diz que está com mais capacidade de concentração, com maior disposição e até se sente mais bonito. Além das coisas boas para o cérebro, memória e essas coisas todas, tem a coisa estética também, né? Então ajuda no rejuvenescimento, a gente está ficando um pouco velho, na ruga, essas coisas todas. Então eu tô botando fé e continuo comendo. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apresentou para empresários árabes um programa de recuperação de áreas degradadas. O objetivo é recuperar até 40 milhões de hectares. O anúncio foi feito no Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro. O ministro apresentou como oportunidade de investimento aos empresários árabes o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Áreas Produtivas. O governo identificou 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, a área suficiente para dobrar a produtividade brasileira sem derrubar nenhuma árvore.
Que a cachaça é a cara de Minas Gerais, isso todo mundo já sabe. A bebida é famosa no mundo e o estado é referência na produção. O investimento em pesquisas garante a qualidade da bebida e ajuda o produtor na busca pela certificação. Da produção à comercialização, a cachaça percorre um longo caminho até chegar à mesa do consumidor final, cada vez mais exigente. Mais ou menos 20 anos eu vendi cachaça. A que tem mais saída é a cachaça amarelinha, lambicada. Por quê? O que o cliente falava? Eles falavam que é a amarelinha, porque geralmente a amarelinha fica na dorna, aí pega o gosto da madeira na pinga, a pinga fica melhor. Moço, eu gosto principalmente dessa cachaça lá de Salinas, que lá tem umas cachaças muito boas. A mais amarela, eu gosto mais dela. Nesta barraca, que fica no Mercado Municipal de Montes Claros, a cachaça curraleira, produzida de forma artesanal, direto do alambique, é a mais procurada há 30 anos. O pessoal gosta mais da cachaça amarela, porque não sei qual motivo, mas que eu gosto mais da amarela. Eles falam que a cachaça parece muito com a água, né? Então o pessoal prefere tomar amarela. A pesquisa é parte essencial para garantir a qualidade da cachaça. Foi pensando nisso que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais inaugurou o Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça. O espaço fica na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, mas pode atender produtores em todo o país. Esse projeto, que já recebeu alguns milhões de investimentos da FAPEMIG, visa dar uma base de estudos, pesquisa e, mais do que isso, de apoio aos produtores para produzirem uma cachaça de qualidade, uma cachaça made in Minas Gerais para o mundo. Foram investidos R$3.700.000. O centro abriga um grande complexo de laboratórios onde são desenvolvidas pesquisas e feitas análises da cachaça. Todo o estudo visa a melhoria da qualidade. O impacto acontece principalmente na economia. Apesar de Minas ser líder em número de estabelecimentos registrados, ainda há muitos produtores que trabalham na informalidade. Nesse cenário, o centro de referência é essencial para a regularização deles, já que pode emitir todos os laudos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro de uma cachaça. A certificação traz credibilidade e segurança para o setor produtivo, além de colocar o Estado como produtor de primeira linha, reconhecido inclusive em outros países. O projeto é visto com bons olhos até para quem já tem uma marca consolidada, como é o caso da Débora, que está à frente de uma cachaçaria em Lavras, que está no mercado há 29 anos. Nós, como produtores, podemos ver benefícios em ter um laboratório focado na análise de cachaça, que vai trazer pesquisas de melhoramento da qualidade do produto, inovação em tecnologia, sustentabilidade, padrões de segurança. E ao investir em pesquisas, os produtores podem melhorar a qualidade dos seus produtos, manter-se atualizados e, consequentemente, atingir ao mercado que vem se demonstrando cada vez mais exigente e competitivo. Pedro e Epitácio também veem benefícios nos estudos da cachaça. Pai e filho produzem a bebida há 40 anos em Abreus, comunidade de Alto do Rio Doce, município que fica na zona da Mata Mineira. Sabemos da importância que é fazer análise constantemente dos nossos produtos enviados ao laboratório da UFLA, e pois tem nos ajudado a alavancar muito as nossas vendas, levando a vocês um produto de qualidade. Se o estudo voltado para a cachaça é bom para quem produz, imagina só para quem consome a bebida. Eu acho que depende da fama delas. Às vezes uma cachaça dessa que você acha aí, uma cachaça que eles chamam de curraleira, você pega uma cachaça muito boa. Inclusive eles inventaram agora uma de banana que eu achei muito boa, abacaxi, você entendeu? Sempre a gente gosta de tomar uma cachaçinha.
O Record News Rural mostrou recentemente que a caixa de laranja de quase 41 quilos atingiu o valor recorde de R$ 85. E o problema está, sabe onde? No campo. A safra 2023-2024 encerrou com 307 milhões de caixas, recuo de 2% em comparação ao ciclo anterior. E a tendência é de mais queda. O último relatório divulgado pelo Fundecitrus mostra uma temporada até 24% inferior. E para entender melhor esse cenário, eu converso agora com o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Guilherme Rodrigues. Guilherme, muito bom dia, seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, agradecemos o convite. Guilherme, vamos tentar fazer um raio-x do setor, porque a gente fala inclusive dessa laranja que vai para a indústria, né? A gente sabe da potência do Brasil em relação ao suco de laranja. E o que está acontecendo no campo? Quais são os principais problemas? Um deles, com certeza, é o greening, né? Exatamente. Só reforçando, hoje de cada 5 copos de laranja que são vendidos, 3 são produzidos aqui no Brasil e São Paulo é o maior estado produtor. Mas nós temos um desafio muito grande, que é o greening. O greening é uma doença sem cura, que afeta todas as variedades de citros, é disseminada por um inseto pequeno, que vai com o vento, então torna o manejo desafiador no campo. E para quem ainda nunca ouviu falar de greening, essa está sendo a primeira vez, não tem jeito, o pé tem que ser arrancado, né? Exato, existe uma legislação tratando dessa doença. Hoje a lei permite que plantas até 8 anos, a erradicação é obrigatória e após o 8º ano é facultativa. Essa é a normativa que rege aqui o nosso estado de São Paulo. Mas é claro que o produtor não quer ter a doença no campo, ele faz o manejo, ele faz o controle e ele faz a eliminação de plantas quando os índices são baixos para que fique baixo. O objetivo é deixar zerado. Inclusive, visitando algumas fazendas, né, produtoras de laranja, existe toda uma preocupação logo na entrada, né? Inclusive com veículo, roupa, enfim, existe todo um trabalho de segurança para evitar realmente contaminação do pomar. Exatamente. Os desafios fitossanitários dos citros são muito grandes. Essa entrada protegida já é para uma outra doença que foi muito importante no passado, ainda que é o cancro cítrico. Mas hoje o greening tomou uma importância gigantesca. Então, ele é muito mais importante, muito mais prejudicial que o cancro cítrico, mas a citricultura é desafiadora. Nós temos ácaros, insetos, nós temos doenças, fungos, bactérias, vírus. Então, o produtor tem que ficar sempre atento no controle. E o Fundecitrus faz esse papel de gerar pesquisa e transferir para o produtor o manejo mais adequado. Pois é, e a gente vem com safra reduzida, expectativa também de uma safra ainda menor. A gente tem acompanhado aqui no Record News Rural, Guilherme, o impacto do clima. E em relação a essa cultura, o que a gente pode dizer? Olha, o clima vai afetar todas as culturas e os citros não é diferente. Nós estamos vivendo uma fase de aumento de temperatura, chuvas mais concentradas, períodos mais longos de seca. E quando a gente fala de citros, a época de floração é agora no segundo semestre. Vai acontecer em agosto, setembro. E essa frutinha que se forma em agosto, setembro, se em outubro parar de chover e fizer muito calor, nós temos o abortamento dessa fruta, que vai prejudicar a safra. Então, isso aconteceu o ano passado e, pelas previsões meteorológicas, temos provavelmente a mesma situação ocorrendo esse ano. E qual que é o impacto desse cenário todo, Guilherme, em relação ao suco, né? O impacto para a indústria? Olha, a fruta que nós fazemos, na sua maioria, é para fazer suco e esse suco vai ser exportado. Nós também temos o mercado de fruta fresca, de consumo de fruta natural, só que é uma proporção menor. Então, à medida que a safra é reduzida, toda a cadeia sofre o impacto disso. Com certeza, com certeza. Agora, Guilherme, para a gente também entender, né? A gente tem a questão climática, tem o greening, que o produtor tem que realmente eliminar o pé. O que a gente pode dizer também sobre a produtividade? Eu sei
porque o Fundecitrus, ele faz um levantamento, inclusive, sobre a produção por pé, a quantidade de pés. O que a gente pode dizer? Houve uma redução ou não? Sim, nós fizemos agora, no dia 10 de maio, o evento da estimativa de safra, onde nós divulgamos a projeção dessa próxima safra, e o número foi esse que você mencionou. A safra anterior fechou em 307 milhões e a projetada para agora é de 232 milhões de caixas. Então, é uma safra menor do que a anterior, e esse impacto já é visto no campo, isso muito por causa do clima, e o greening já assume um papel principal na queda de frutas também. Ou seja, nem sempre o preço elevado significa que o produtor está ganhando mais, porque como você já mostrou para a gente, né, Guilherme, o cenário é muito desafiador, né? Exato, e o que nós temos que lembrar também é que nós tivemos um aumento de custo de produção. Óleo diesel, fertilizantes, insumos químicos, então o produtor está sofrendo numa ponta com a queda de fruta e menor produção e na outra ponta com o custo mais elevado dos insumos. Já que nós somos fortes, né, na exportação do suco de laranja, o que dizer sobre os Estados Unidos, que é também um grande produtor? A Flórida, nosso principal concorrente, ele saiu de patamares de 240 milhões de caixas por ano e hoje está perto de 20 milhões de caixas. Então, a Flórida foi grandemente acometida por causa do greening. O principal fator dessa queda é o greening. O Brasil vem se mantendo, o greening entrou lá praticamente igual entrou aqui. Para nós foi em 2004 o primeiro relato, para eles em 2005. E de lá para cá nós estamos mantendo uma boa produção, enquanto a produção deles caiu drasticamente. Então nós seguimos firmes no controle, no combate, na pesquisa, na extensão, para que não ocorra conosco o que nós já vimos acontecer com eles. É aquela coisa, né? Observar o que aconteceu lá fora e trazer algumas estratégias. Que tipo de orientação o Fundecitrus passa para o produtor, Guilherme? Olha, no manejo do greening, na verdade, existe um manejo integrado. Não existe uma técnica sozinha que vai resolver o problema. Na verdade, você precisa adotar diversas técnicas. Aí tem o controle químico, biológico, inimigos naturais. Hoje nós temos produtos repelentes que você coloca na planta e o inseto ele não consegue identificar a planta, como o caso do caulim ou dos caulins, que nós temos estudado já há pelo menos 4 anos. Nós temos também outras medidas atuando na região. O controle é muito mais efetivo quando todos os produtores fazem a mesma coisa. Nós temos também o trabalho envolvendo a sociedade, então nós sabemos que aquelas plantas sem nenhum tipo de cuidado, elas são fontes de produção de inseto e a bactéria também está lá. Então essas plantas não podem ser deixadas ao acaso, é necessário se fazer controle nelas também, ou a substituição com uma doação de outras frutíferas, trabalho que nós temos feito ao longo do tempo. Então, são diversas medidas que o produtor deve adotar para o manejo dessa doença. Até porque, né, para o mercado internacional, tudo tem que estar muito dentro dos parâmetros exigidos, né? A gente sabe como nós aqui do Brasil, como o Brasil é exigido, como os produtores têm que cumprir uma série de certificações que mudam conforme o país, né? Exatamente. Hoje, só para citar, nós fazemos parte da Protecitrus, nós coordenamos isso, e a Protecitrus justamente é uma lista de produtos que são habilitados para nós utilizarmos com base no que o mercado consumidor exige. Então, nós seguimos à risca essas normas e justamente porque nossa produção, a sua grande maioria, vai ser exportada para a Europa, Estados Unidos, Japão, e esses mercados consumidores demandam esse tipo de certificação nossa. Agora, para a gente ter uma dimensão até para, como destaque da nossa manchete, essa quebra de 24% na safra 24-25, né? Como o produtor tem lidado com isso? Porque, afinal de contas, é uma quebra alta. E até gostaria também de emendar, Guilherme, para ver se é uma quebra expressiva, ou se já aconteceu, a mais expressiva, aliás, ou se já aconteceu isso em anos anteriores. O citrus ele é uma cultura bianual, então um ano que você tem uma produção muito alta, no ano seguinte
provavelmente você vai ter uma diminuição porque você exauriu as reservas da planta. Então, é esperado uma certa variação na produtividade. Agora, uma coisa que nós não temos controle e que tem se intensificado são as mudanças climáticas. Então, isso influencia bastante na hora do pegamento da fruta e, consequentemente, da produção, conforme nós já dissemos. Então, o produtor faz tudo que é possível para uma boa nutrição, um bom controle das pragas e doenças, mas a gente depende da temperatura e da chuva para que essa produção se fixe. Exatamente. E diante de tanta incerteza, como você disse, o Brasil está correndo, fazendo a lição de casa para não passar pelo que os Estados Unidos passaram, especialmente na Flórida, mas a gente pode esperar um aumento ainda mais de preço, porque quando falta produto lá fora, muito provavelmente a tendência é que o Brasil seja a referência, né? Nós temos algumas instituições que fazem as análises de preço. Nós estamos com preços elevados em comparação com o histórico da citricultura e a nossa safra está posta. Existe uma queda da safra, da produção, e nós seguimos acompanhando para ver o que acontece. Guilherme, o Fundecitrus está tão perto do citricultor, né, tão próximo do produtor. O que sente em relação a essa fé, né, de plantar que o ano que vem pode dar mais, vamos superar o desafio? Eu pergunto isso porque em grande parte do interior paulista, antigamente, tudo era laranja e hoje a gente vê cana, né? Então, como é que está a esperança do produtor, a aposta do produtor no setor? Olha, o citricultor é um sujeito resiliente e também inteligente. Então, o green ele não está disseminado de forma igualitária no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, que fazem parte do nosso cinturão citrícola. Então, o produtor ele tem olhado as áreas de menor incidência da doença para fazer os seus investimentos, a aquisição de novas áreas, novos plantios. E aquelas áreas onde a incidência é muito grande, fica muito difícil você conseguir manter a sanidade do pomar, consequentemente a produção. Então, existe essa tomada de decisão com base na incidência da doença, e a citricultura ela vai se movimentando de lugar no estado e também em outros estados vizinhos de São Paulo. Pois é, e eu acho que nesse sentido, né, essa atuação do Fundecitrus com pesquisa, com tecnologia, com orientação, ela faz toda a diferença. Exato, essa é a nossa missão. Nossa missão é trazer conhecimento para que o produtor tenha uma boa produtividade, ele saiba quanto plantar, o que plantar, como controlar as principais pragas e doenças. Esse é o pacto de Fundecitrus com o produtor para gerar conhecimento e levar todo esse conhecimento para ele. Até porque, né, Guilherme, cada produtor tem uma necessidade, cada região tem um problema que pode ser diferente da outra, né? Exatamente. Nós temos doenças que são afetadas também pelo clima, assim como a nossa planta. Então, no sudoeste do estado de São Paulo, a podridão floral é muito importante. Então, nós abordamos isso junto com os produtores. Inclusive, teremos um evento agora, no mês que vem, falando disso. Na hora que a gente vai para o noroeste, a leprose começa a ser muito mais importante, o bicho furão. Então, existe sim essa diferença do que é mais grave ou menos grave, a depender da região do estado de São Paulo. E o Fundecitrus, sabendo de tudo isso, direciona também a comunicação nesse sentido. Ok, Guilherme, a gente segue acompanhando, sabemos da importância desse setor, do tamanho do desafio. Claro que o Fundecitrus é muito importante no enfrentamento de todas essas doenças, viu? Gostaria de te agradecer demais pela participação aqui no Record News Rural. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e também um forte abraço para toda a equipe do Fundecitrus. Tá ótimo, agradecemos em nome do Fundecitrus, agradeço o convite e as portas estão abertas para a gente conversar sempre que possível. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app E-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.